Nós queremos liberar as crianças agora para esse momento delas, que elas aguardam com muita expectativa, lembrando os pais que assim que o culto terminar, os irmãos deverão buscá-las nas salinhas. Então todas as crianças podem ir e elas vão agora ser entregues nas mãos de professores que apresentarão a elas a palavra do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. Recebamos seus ensinamentos. Eu gostaria de convidar a igreja para que abrisse a palavra de Deus em Lucas 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, fique em pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Leremos e logo em seguida os irmãos poderão se assentar. Lucas 18, 18 a 23 nos diz assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Amém? Podeis assentar. Nós tivemos a oportunidade, há alguns domingos, de mostrar para os irmãos alguns encontros de Jesus com alguns personagens da palavra de Deus. Nós vimos o encontro de Jesus com Nicodemos, depois nós estudamos também o encontro de Jesus com uma mulher cirofenícia, vimos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e hoje eu queria pensar com vocês em mais um desses encontros cuja história ficou registrada nas páginas do livro sagrado. Encontros que produziram sentimentos. E é muito importante, irmãos, que nós entendamos que quando esses encontros aconteciam, eles produziam duas coisas: ou as pessoas saíam entristecidas, indignadas, e se debandavam para o lado daqueles que se opunham a Jesus, ou as pessoas se tornavam seguidoras, se interessavam pelos ensinamentos do Mestre e caminhavam com ele, ou, absorvendo os seus ensinamentos, iam para os seus, como foi o caso daquele endemoniado gadareno, que Jesus enviou para os seus parentes, para a sua terra, para que ele pudesse então falar das grandezas de Deus. Aqui nós temos um desses casos, onde o encontro aconteceu, a conversa transcorreu, Jesus foi direto, como sempre era, e ao fim de tudo, ao invés de um homem ser quebrantado pela profundidade das palavras do Mestre, ele sai entristecido, talvez frustrado, talvez decepcionado, por não ter ouvido aquilo que ele queria ouvir. Esse personagem da nossa história, o versículo de número 18 vai dizer que era um certo príncipe. Isso significa, e eu já falei isso para vocês em outros momentos,
que provavelmente ele poderia ser um chefe de sinagoga, uma pessoa abastada, rica, de muitas posses, mas havia dentro de sua alma, assim como havia, por exemplo, dentro da alma de Nicodemos, assim como havia dentro do coração da mulher samaritana, havia uma inquietude. Porque as posses, o dinheiro, a riqueza desse jovem, somados ao fato dele ser profundamente religioso, não dava a ele a tão sonhada segurança de vida eterna que ele almejava. Ele não conseguia se sentir salvo. Ele não olhava para si mesmo e tinha dentro do coração essa certeza. Toda a sua religiosidade, toda a sua riqueza, tudo aquilo era insuficiente para trazer paz ao seu coração. Mas esse jovem, esse personagem, ele era sincero. Ele então, assim como tantos outros, foi ter com Jesus. E o versículo 18 nos diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo. O que ele vai dizer aqui é produto da sua sinceridade. Ele não está tentando fazer uma média. Ele não está tentando, de alguma maneira, conquistar a atenção de Jesus, elogiando-o. Mas ele está sendo sincero. A pergunta dele é sincera. E ele vai dizer: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, embora eu seja o que eu sou um chefe de sinagoga, provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente era alguém inserido dentro da comunidade religiosa, ou ele poderia ser um fariseu, como Nicodemos, que também foi chamado de príncipe, mas os príncipes, os chefes de sinagoga, também recebiam essa nomenclatura. Então, ele estava dizendo o seguinte: eu tenho uma inquietude na alma, eu tenho questionamentos, algumas das minhas perguntas não estão sendo respondidas, porque eu sou uma pessoa religiosa, eu conheço a Torá, eu conheço a lei, eu sou uma pessoa devota, eu tenho posses, ou seja, no quesito material, nada me falta. Nós estamos falando aqui de uma época de intensa pobreza. Então, aqueles que tinham posses eram privilegiados, poucos, mas privilegiados. Então, ele não tinha nenhum tipo de dificuldade no quesito material, ele não tinha dificuldades no quesito social, porque era extremamente respeitado, mas faltava algo para esse personagem, faltava algo para esse homem. Ele não tinha certeza de vida eterna. Ele não conseguia sentir paz no coração em relação a Deus. Então ele vai perguntar para Jesus no versículo 18: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta dele, bom mestre, há uma implicação teológica aqui. Porque Jesus vai respondê-lo fazendo outra pergunta. Versículo 19, Jesus diz assim: Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Qual é a sua intenção em me chamar de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Uma primeira leitura, você pode achar o seguinte: Jesus está se inferiorizando aqui. Ele está colocando Deus acima dele mesmo. Porque ele está atribuindo bondade a Deus. Automaticamente ele está se excluindo disso. Aparentemente, uma primeira leitura, você pode ter essa percepção, mas não é bem isso que está acontecendo aqui. O que Jesus quer saber é o seguinte: você está me chamando de bom por quê? Porque só há um bom, e esse é Deus. Ou seja, você está me chamando de bom porque você crê que eu sou Deus?
Há dentro de você fé suficiente para crer nisso? Observe aqui uma prova incontestável desta que pode ser tratada como uma das principais doutrinas da fé, que é a deidade de Cristo. É isso que ele está dizendo. Você está me chamando de bom porque você reconhece que eu sou? Você reconhece a minha divindade? É por isso que você está me chamando de bom? Jesus levou aquele jovem à reflexão. Jesus não desperdiçava absolutamente nada. Tudo que as pessoas falavam, cada detalhe era usado pelo Salvador para a construção de uma ideia e para se inserir no coração alguma verdade. Isso é fantástico. Então Jesus, depois de ter levado esse homem a uma reflexão daquilo, ou acerca daquilo que ele havia acabado de dizer, Jesus então vai levá-lo agora. Ele havia feito uma pergunta: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O caminho que Jesus toma aqui, primeiramente, é conduzi-lo à lei. Mas é interessante que Jesus fala aqui dos mandamentos horizontais. Jesus não fala aqui dos mandamentos verticais. Observe só o que ele vai dizer no versículo 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Em primeiro lugar, Jesus ele vai levá-lo à lei. Mas é interessante, irmãos, que através da lei, ninguém pode ser justificado diante de Deus. E quando nós estamos falando de lei, nós não estamos falando aqui de 10 mandamentos apenas. Existe um conceito equivocado na mente de muitas pessoas, de que a lei, ela está ali totalmente sintetizada nos 10 mandamentos. Mas a lei de Moisés compreendia 613 mandamentos. E na matemática de Deus, se você ler Tiago capítulo 2, versículo 10... Tiago vai dizer o seguinte: aquele que quiser cumprir toda a lei e escorregar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Na matemática de Deus, 613 menos 1 não é 612, é 0. Ou você cumpre toda a lei, todos os dias da sua vida. E Paulo ainda vai reforçar isso lá em Gálatas 3,10, quando ele diz o seguinte: quem não cumpre a lei é maldito. Então, ou você cumpre toda a lei, todos os dias da sua vida, sem escorregar em um ponto que seja, ou você reconhece uma coisa: não sou capaz. É por isso que a lei, segundo o apóstolo Paulo, nos serviu de aio. O que significa a palavra grega aio? Significa condutor de crianças. A lei, na verdade, teve esse papel de nos conduzir como crianças até Cristo. Porque a nossa salvação, a nossa justificação plena, total, está na pessoa de Cristo, na graça de Cristo, não no cumprimento da lei. Então o que Jesus faz aqui, na verdade, foi proposital, porque Jesus já sabia que isso é impossível. Ninguém consegue cumprir a lei. Pela lei ninguém é justificado. Mas Jesus quis conduzir esse jovem a uma reflexão, e a resposta dele deveria ter sido a seguinte: então temos um problema ainda pior, porque eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo obedecer os mandamentos. Bom mestre, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não consigo cumprir a lei. Eu quero ter certeza de vida eterna, mas se o caminho é esse, eu estou irremediavelmente perdido. Porque eu não consigo. Eu tento, eu acerto aqui, erro aqui, daqui a pouco eu estou errando novamente. Eu não consigo cumprir a lei.
Será que esse é o único caminho para se obter vida eterna? Talvez a resposta dele deveria ter sido esta. Mas não é isso que ele responde. Quando ele ouve Jesus dizer e falar desses mandamentos horizontais, esses mandamentos da lei que estão relacionados entre o homem e o seu próximo, ele dá a seguinte resposta, versículo de número 21. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Tudo isso que o Senhor acabou de dizer, eu tenho observado cabalmente. Eu não tenho falhado em nenhuma dessas prescrições. Se é isso o que pode me dar certeza de vida eterna, então está tudo ótimo, porque eu tenho observado tudo isso. Mas isso não era verdade. Isso não era verdade. Porque embora ele pudesse cumprir esses mandamentos horizontais que Jesus apresentou, ou grande parte deles, ele não conseguia cumprir os mandamentos verticais. E o primeiro dos mandamentos verticais é qual? Não terás outros deuses diante de mim. E ele tinha. Ele tinha. E aí Jesus então agora, de posse dessa declaração daquele jovem, Jesus vai mostrar a ele que ele estava equivocado. Ele não obedecia à lei. Ele não conseguia cumprir a lei. Jesus então, versículos 22 e 23, vai dizer para ele: quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens. Aqui Jesus está tocando na ferida dele. Jesus está mostrando para ele: não é verdade o que você acabou de me dizer. Porque embora talvez você não adultere, talvez você não mate, talvez você não cometa nenhum tipo de furto, talvez você não diga nenhum falso testemunho, pode até ser que você honra teu pai e tua mãe, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu jovem: você tem ídolos no seu coração. O Senhor não é o seu único Senhor. Deus não é o seu único Senhor. E aí Jesus diz isso de outra forma, mas é pontual, versículos 22 e 23. Ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Agora veja versículo 23, o que nós acabamos de dizer. Porque se ele realmente estivesse disposto a obedecer à lei, principalmente os mandamentos verticais, a resposta, ou pelo menos o que o escritor sagrado teria registrado aqui, seria diferente. Mas o versículo 23 diz: mas, olha uma conjunção aqui, mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste. Por quê? Porque era muito rico. Ele era capaz de cumprir alguns dos mandamentos que não lhe exigissem abrir mão do seu Deus, que no caso eram as suas posses, era o seu dinheiro. Então observe que esse jovem, ele tinha tudo, mas tudo o que ele tinha não era o bastante. E esse é o tema da nossa exposição nessa noite. E eu queria extrair daqui 3 aplicações para a nossa vida. 3 coisas que esse texto me ensina, e eu quero me debruçar nisso com os irmãos, para que nós pensemos sobre esse encontro e o que ele pode nos mostrar. Primeira coisa, preste atenção: de que adianta ter tudo quando não se tem o principal? Versículo de número 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? É interessante que há um tempo atrás, nos Estados Unidos, uma igreja resolveu promover um evangelismo. A área de jovens e adolescentes da igreja
resolveu promover um evangelismo diferente. O que foi que eles fizeram? Eles montaram um lava-jato na igreja. Eles apresentaram esse projeto, iriam lavar carros que parassem ali de graça. Totalmente de graça. Imagine você, meu irmão, passando o seu carro bem sujo, de repente tem lá, lava-jato, totalmente grátis. O que você faria, né? Eu, sem sombra de dúvida, entraria na fila. Ainda mais agora que o Cobalt está assim meio sujinho, eu seria o primeiro a entrar na fila, né? E deu certo. A fila era enorme. E aqueles jovens e adolescentes lavavam os carros com muito capricho. Mas quando eles terminavam, e as pessoas perguntavam, qual é o valor? Quanto é? Eles diziam assim, nada. É de graça. Igual a salvação. Aí entregavam uma Bíblia, um folheto, as pessoas agradeciam e iam embora. E assim foi com vários carros. De repente, chega uma picape, uma Dodge Ram, enorme, bonita, mas toda suja. E para no lava-jato. Aqueles jovens e adolescentes olharam uns para os outros assim, assustados, porque a picape era muito grande, enorme. Mas era a proposta. Vamos lavar. E começaram a lavar a picape, e ali demoraram muito para deixar a picape limpinha. Quando terminaram de lavar a picape, o dono da picape perguntou, quanto é? Eles disseram, nada, é de graça, igual a salvação. E o dono da picape disse, não, absolutamente, eu não aceito isso, tem que haver algum custo? Não, não tem custo. Nós queremos que o Senhor entenda que é igual a salvação que Cristo oferece. O Senhor apenas tem que crer e aceitar. É um presente da igreja para o Senhor. Não tem custo. Mas o dono da picape, ele ficou indignado porque ele não aceitava. Não, absolutamente, vocês tiveram gastos. Gastaram água, gastaram detergente, gastaram flanelas, gastou-se tempo. E os jovens e adolescentes, não, meu senhor, tudo isso já foi custeado. Tudo isso já foi pago. É de graça. Não tem custo, o senhor não tem que pagar nada. É de graça, igual a salvação. E ele, não, eu não aceito. Isso é um absurdo, isso é uma exploração. Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer para retribuir vocês. E eles começaram, não, não tem nada, é de graça. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma nota de $10, pegou a nota, lançou a nota nos jovens e adolescentes, fechou o vidro da picape e saiu cantando pneu. Ele não aceitou que fosse de graça. É isso que nós precisamos entender. Há muitas pessoas que têm tudo, mas elas não têm o principal. E qual é o principal? É essa compreensão, é essa percepção de que a salvação não depende daquilo que você faz. Ela depende unicamente do que Cristo fez. Foi tudo pago por Ele. Tudo pago por Ele na cruz. Não há mais nenhum centavo que cabe a nós entregar para Deus. E era justamente isso que esse jovem não entendia. Ele tinha tudo, ele tinha religião, ele ia às sinagogas no sábado, ele conhecia a palavra de Deus, provavelmente era um bom filho, porque ele disse que honrava pai e mãe. Ou seja, ele não dava desgosto para os seus pais, tinha um bom relacionamento na família, ele tinha posses, talvez estivesse ali bem vestido, ele tinha tudo. Mas ele não tinha o principal. E o que é? A percepção de que a vida eterna não é algo que você paga por ela. E infelizmente há muitas pessoas que, embora tenham tudo, inclusive muita religião para apresentar, elas continuam vivendo sem
esse tipo de sentimento ou essa resposta para essa indagação da alma. Não adianta você achar verdadeiramente que tudo que você tem será suficiente para quando você estiver diante de Deus. Talvez você realmente seja, e eu não vou questionar isso, um excelente pai, uma excelente mãe. Talvez você seja uma pessoa extremamente respeitada na sua vizinhança. Talvez você seja uma pessoa tida em alta conta na empresa onde você trabalha. Talvez você seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa honesta, íntegra. Eu não vou entrar no mérito da questão. Talvez você tenha tudo isso. Mas eu posso dizer para você, se você não tiver o principal, que é essa certeza no seu coração, de que não é você, não é o que você faz, não são as suas boas obras. Você pode ter toneladas de boas obras no seu dia a dia, mas se você não compreender o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, e Ele estava lá sendo pregado por causa do seu pecado e do meu pecado, se nós não compreendermos isso, se você não compreender isso, tudo o que você tem não será o bastante. Não será. Rockefeller, John Rockefeller, um dos homens mais ricos do início do século XX, um filantropo norte-americano, um homem extremamente rico, o primeiro bilionário da história, John Rockefeller. Ele morreu e no dia do velório dele, o contador dele estava presente no velório e uma pessoa que conhecia o contador de John Rockefeller chegou perto dele e disse assim para ele: escute, eu vou te fazer uma pergunta, mas só para mim, eu não vou contar para ninguém. Quanto foi que ele deixou? O contador então olhou para aquele homem e disse assim: você não sabe? Ele deixou tudo. É mesmo? Tudo. Ele não levou absolutamente nada. Não levou nada. Porque você não vai levar nada com você. Nada. Se você não tiver o principal nessa noite. Há uma frase que diz assim: se Deus, veja só essa frase, se Deus não for tudo que você tem, então tudo o que você tem será o seu Deus. Então eu quero passar para a próxima aplicação, deixando uma pergunta para você refletir. Talvez você agora se colocando no lugar daquele jovem, e Jesus dizendo para você o que você deveria fazer, qual seria a sua resposta? Eu não estou aqui, irmãos, por favor, eu não estou aqui nessa noite, desculpe o neologismo, eu vou inventar aqui uma palavra, permitam-me inventar uma palavra, mas eu não estou dizendo que você precisa franciscanizar a sua fé, se tornar um franciscano evangélico. Deixar tudo que você tem, vender tudo de hoje para amanhã e viver uma vida de pobreza dependendo unicamente da boa vontade das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Se você é uma pessoa de posses, se você é uma pessoa financeiramente equilibrada, se você tem um emprego, tem um trabalho, se você tem uma vida financeira que está dentro daquilo que você planejou, amém. Nós louvamos a Deus por isso. Mas nós precisamos entender, irmãos, que não é só disso que se trata. Às vezes, existem outras riquezas que guardamos nos depósitos do nosso coração e nós confiamos nelas. Existem outras riquezas, nas quais nos apegamos muitas vezes. E nós confiamos nessas riquezas, e lá no fundo, mas bem lá no fundo, há uma voz dizendo assim, no final, Deus vai levar isso em consideração. Você é uma pessoa tão boa, você só faz o bem para as pessoas.
Você é uma pessoa que não dá nenhum tipo de trabalho para a família, você nunca trouxe problema para ninguém, você é uma pessoa tão boa, tão honesta, tão ordeira, tão pacifista, você é uma pessoa que ajuda tantos outros, você se desdobra tanto para ajudar os outros. Tudo isso vai ser levado em consideração quando você estiver diante do Senhor em juízo. Deixa eu te dizer uma coisa, essa voz que você está ouvindo, essa questão que você está realmente, ou na qual você está se agarrando, está mentindo para você, porque isso não será o bastante no dia em que você estiver diante de Deus. Você precisa entender, compreender, não é você, não sou eu, não somos nós, é Cristo Jesus. É Ele, é o que Ele fez na cruz. É a morte dele na cruz. Então a primeira aplicação desta noite é essa. O que adianta ter tudo quando não se tem o principal? Mas eu aprendi uma outra coisa aqui. De que adianta ter tudo quando falta humildade para reconhecer que não se é isso tudo. Versículo de número 21. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Tudo isso eu tenho observado. Se a porta para entrar no céu é essa, ela está escancarada para mim. Irmãos, eu já tive o desprazer, me perdoe dizer isso, mas é verdade. O desprazer de conversar com pessoas que realmente, no fundo, acreditam que Deus fez bem em salvá-las. Eu já tive o desprazer de conversar com pessoas que disseram para mim mais ou menos isso. A melhor coisa que Deus pôde ter feito foi ter me salvado. Foi ter me colocado na igreja. Porque ai da igreja se não fosse por mim. Ai da obra de Deus se não fosse por mim. Eu já ouvi coisas desse tipo, irmãos. Eu me lembro que uma vez uma pessoa disse isso para mim: pastor, já pensou se fulano de tal sai da igreja? Eu ouvi isso e eu disse: irmã, a igreja vai continuar firme e forte, porque quem sustenta a igreja é o Senhor da igreja. Não são seres humanos, não são pessoas. Sabe por quê, queridos? Por mais que eu e você muitas vezes achemos que somos a cereja do bolo, nós não somos. Que somos insubstituíveis, nós não somos. Nós não passamos, Jesus disse que se nós cumpríssemos tudo que está escrito, tudo, deveríamos pensar, não passamos de miseráveis servos. Então eu imagino, e sendo quem somos, não obedecendo, não cumprindo, ou pelo menos obedecendo muito pouco. O que é que nós somos, irmãos? Há uma poesia, um pequeno poema que eu tomei conhecimento há um tempo atrás, e o poema diz assim: um dia, quando você se achar muito importante, um dia, quando o seu ego estiver no apogeu, um dia, quando você tiver plena certeza de que não há ninguém melhor do que eu, um dia, quando você achar que sua partida deixará um vazio impreenchível, siga estas instruções, bem simples, e você receberá uma lição de humildade incrível. Pegue um balde, encha-o de água até a boca. Coloque a mão dentro até o fundo. Tire a mão e o buraco que ali permanecer terá o tamanho da falta que você fará no mundo. Talvez você transmita alegria quando chegue. Talvez agite água em profusão. Mas pare, e em pouco tempo verá que tudo ficou como era então. A intenção deste estranho exemplo é você sempre fazer o melhor possível. E sinta orgulho de si mesmo, mas lembre-se, não existe ninguém irresistível. Eu realmente entendo que, quanto mais o Espírito Santo de Deus
me revela a grandiosidade da graça de Deus, mais vergonha eu sinto de mim mesmo. Porque eu sempre estou diante de uma pergunta que eu realmente não tenho resposta. Por que Deus me salvou? Por que Deus me ama? Por que é que Deus se importa comigo? São perguntas que nós precisamos fazer, irmãos. Esse jovem chegou diante de Jesus, e quando Jesus disse para ele: conheces os mandamentos, não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele deve ter enchido o peito para dizer: mas só isso? Eu tenho feito tudo isso. Eu tenho feito tudo isso. Deve ter mais alguma coisa aí para fazer. Manda Jesus, que eu tiro de letra. Eu sou PhD nisso. Tiro nota máxima nisso. O que mais? Qual é o outro mandamento? Diz aí o mandamento que o Senhor quiser. E eu falo para o Senhor se eu cumpro ou não, porque eu cumpro todos. Só que ele não tinha percepção de quem ele era diante de Deus. Porque na verdade havia um Deus diante do qual ele se curvava. E não era o Senhor Deus de Israel. Era o seu próprio dinheiro. Queridos irmãos, esse texto me humilha. Esse texto me humilha. Porque realmente, e eu peço isso para o Senhor nas minhas orações: meu Deus, mostre-me quem eu sou verdadeiramente. Humilha-me todos os dias diante da grandeza da pessoa do seu Filho. Porque a glória é unicamente dele. E aí eu caminho para a última aplicação dessa noite, caminhando para o final. De que adianta ter tudo, quando o tudo é que te tem? Versículo 23. Mas ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Eu quero reproduzir aqui o que eu falei alguns minutos atrás. Cuidado com esses tesouros particulares nos quais nos agarramos e nos quais confiamos. Cuidado, porque muitas vezes nós estamos sendo enganados pelo diabo, estamos sendo dominados por outros tipos de deuses, e às vezes o outro tipo de Deus que me domina sou eu mesmo, é o meu ego, são as minhas percepções do que significa realmente ter uma vida aprovada diante de Deus, porque muitas vezes nós estabelecemos esses conceitos. Nós colocamos na nossa mente que precisamos viver de determinada maneira, e vivendo dessa forma, nós vamos agradar o Criador, e o nosso lugarzinho está garantido no céu. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque às vezes nós estamos sendo dominados. Existem outros donos. Nós estávamos conversando sobre isso com uma pessoa, e existe uma situação que nós precisamos pensar. Não é apenas ter Cristo como Salvador, mas é também tê-lo como Senhor da nossa vida. Há muitas pessoas que entendem que Cristo é o Salvador, mas não se submetem ao senhorio de Cristo. Não tem Cristo como Senhor de suas vidas. O Senhor de suas vidas são coisas. Elas ficam coisificando a vida. E infelizmente, nós temos muitos que ensinam isso por aí. Que ensinam que a maior prova da bênção de Deus na sua vida é aquilo que você possui. Mas a palavra de Deus nos diz que não. A maior prova é quando nós reconhecemos quem somos e Deus nos mostra quem podemos ser. Um determinado garotinho estava caminhando com o seu pai e de repente ele disse o seguinte: papai, será que algum dia seremos ricos? Eles eram cristãos, o pai era membro de igreja, eles eram cristãos,
E o pai disse assim para ele com muito carinho: filho, nós já somos ricos. Talvez um dia tenhamos dinheiro. Nós já somos ricos. Porque não há riqueza que se compare ao fato de você poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que você pertence a Deus. Não há riqueza que se compare ao fato de você poder ter uma noite tranquila de sono, sabendo que Deus está guardando você. Não há riqueza que se compare ao fato de você ter dentro do seu coração o Espírito Santo testificando com o seu espírito que você é filho de Deus. Não há riqueza que se compare com o fato de seu nome ter sido escrito no livro da vida. Não há nada que se compare a isso. Você saber que quando o Senhor te chamar, você está pronto para estar com o Senhor. Martin Lloyd Jones, eu estudei há um tempo atrás os últimos momentos de vida de grandes heróis da fé. E Martin Lloyd Jones, já no final de sua vida, ali antecedendo alguns instantes antes de sua morte, ele disse: por favor, não orem pela minha cura. Não orem para que eu seja curado. Eu quero ver o meu Senhor. Eu almejo por isso a minha vida inteira. Eu estou ansiando por isso a vida inteira. Não orem pela minha cura. Eu estou pronto. Isso é ser rico. É você ter essa certeza de que a qualquer momento o Senhor pode te chamar, porque você está pronto. Isso é ser rico. Termino com a frase de Thomas Fuller: as riquezas talvez nos abandonem enquanto vivermos, mas é fato de que teremos de abandoná-las quando morrermos. Por isso que Jesus disse uma coisa muito interessante, não é? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabe como o ser humano tem uma propensão a se apegar àquilo que é passageiro e temporal. Ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Irmão, em nome de Jesus Cristo, eu quero te perguntar, encerrando a minha palavra: onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Você tem as coisas, ou são as coisas que te têm? Quem manda em quem? Qual é a sua verdadeira riqueza? Se você estivesse hoje diante de Jesus, o que ele diria para você? Ele diria para você: ainda te falta uma coisa. Você não tem ainda o que você precisa ter. Te falta uma coisa. Qual é a sua riqueza? O que é que falta para você? Eu quero que você pense nisso comigo nessa noite. Você que nos visita. Você que veio aqui nessa noite a convite de alguém. Você que está aqui nesta noite buscando uma resposta. Você que talvez está aqui como esse jovem rico. Você faz tudo certinho. Você é uma pessoa irrepreensível. Você é uma pessoa que tem conseguido viver uma vida digna de exemplo. Ok, as pessoas sempre te elogiam. Você é um excelente funcionário. Você é um excelente filho. Você é um excelente marido. Você é um excelente cidadão. Mas você não consegue encontrar paz no seu coração. Você percebe que está faltando algo para você. Existe uma interrogação enorme no seu coração no tocante às coisas espirituais. Você não tem certeza do que virá depois. Você vive ansioso, você vive preocupado. E agora? Como vai ser? Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode sair daqui hoje com essa resposta. Você pode sair daqui hoje com essas indagações resolvidas. Você pode encontrar aquilo que aquele jovem, que esse príncipe
não encontrou. Você pode encontrar paz em Jesus. Você pode encontrar certeza de vida eterna. Quem sabe nessa noite você não toma essa decisão. E você diz: pastor, eu quero isso. Eu quero essa certeza. Eu tenho tudo, pastor, mas tudo não tem sido bastante para mim. Tem algo em mim que me inquieta. Eu não sinto paz no meu coração. Eu quero isso. Eu quero essa certeza de vida eterna. Eu quero dizer para você: há perdão em Jesus. Você gostaria de meditar, de pensar nisso a partir desta noite? Talvez você tenha vindo aqui, alguém te convidou, mas na verdade é o Senhor que trouxe você aqui, para que você possa encontrar isso que você tem procurado. Tem faltado algo para você? Qual tem sido a sua riqueza? O que você anda procurando? Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de nomenclatura religiosa. Eu estou falando de completude. Eu estou falando de graça. Eu estou falando de perdão. Eu estou falando de alegria. Eu estou falando de contentamento. Eu estou falando de uma vida afirmativa. Você viver realmente com um sorriso no rosto, dizendo: encontrei o que eu procurava. Antes, tudo não era o bastante, mas agora o que eu encontrei é, sim, o bastante, para me dar aquela paz que eu tanto ando procurando. Quem sabe nessa noite, você não começa uma nova história com Jesus, uma nova história na sua vida. Quero que você baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor. E eu quero te fazer um desafio. De repente, você entendeu, você compreendeu. Na hora de você realmente dizer: sim, tudo que eu tenho não é o bastante para me dar as respostas que eu procuro. Mas eu quero aquilo que me basta. Porque Cristo basta. Ele é suficiente. Acredite, Ele é suficiente. Hoje eu tenho coisas, graças a Deus eu tenho construído uma vida financeira equilibrada, eu tenho uma boa casa para morar, eu tenho um carro, uma boa condução, eu tenho boas roupas no meu guarda-roupa, eu tenho uma família estruturada, eu tenho filhas lindas, eu tenho tudo isso, graças a Deus, Ele me deu, e isso tem contribuído para que eu viva bem aqui nesse mundo. Mas acredite, isso não é a razão da minha vida. A razão da minha vida passou a ser a razão da minha vida há 35 anos atrás. Foi quando eu percebi que tudo que eu tinha não era o bastante, mas quando aquele dia o Senhor Jesus entrou no meu coração, a partir dali eu encontrei o que eu tanto procurava. E você pode encontrar também. Você não precisa, repito, vender tudo que você tem. Você não precisa fazer isso. Você pode ter e continuar com tudo que você tem. Mas que isso não seja a razão de sua vida ou aquilo no qual você tem se agarrado, porque isso não vai levar você à presença de Deus. Você não vai pagar para entrar no céu. Não existem no céu porteiros para receber um bilhete. O que na verdade existe são mansões celestiais com as portas abertas para receber todo aquele que crê em Cristo pela fé. Talvez você realmente precisa disso, reconhece isso. Então ore comigo. Pai, nós agradecemos pela sua palavra nesta noite. Agradecemos por tudo que aprendemos. Agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela sua misericórdia. E principalmente, agradecemos porque reconhecemos que Jesus pagou o preço por nós. E é por causa dele,
unicamente por causa dele, que hoje somos seus filhos. Nós não temos, ó Deus, nós não temos absolutamente nada para te oferecer. O nosso dinheiro, o nosso status, as nossas riquezas temporais são inúteis para nos garantir um lugar no céu. Mas quem nos faz entrar lá, quem nos coloca diante do Senhor, é Cristo Jesus. Por isso, Pai bendito, se há alguém aqui nesta noite, Senhor, que anda procurando por respostas, que anda procurando, ó Deus, esse sentido para a vida, embora tenha tudo, ó Senhor, fale a esse coração, que teu Espírito convença essa alma, de que tudo não é o bastante, quando não se tem Cristo Jesus como suficiente. Se há alguém aqui nesta noite, que ainda não creu em Cristo, verdadeiramente, alguém que é um grande religioso ou religiosa, está cheio de religião, cheio de boas obras, mas vazio de certezas, de respostas, não tem ainda o entendimento do que Cristo é, porque tudo aquilo que Ele oferece, Ele é. E se ainda há pessoas aqui que não entenderam isso, ó Espírito Santo, fale aos seus corações, que seja uma noite de salvação para a glória do Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor use a sua palavra nessa noite, para introduzir nesses corações essas certezas que faltam, e a principal delas, a certeza de vida eterna. Ó Deus, que esteja havendo salvação aqui nesse lugar, nesse momento, e que o teu Filho Jesus esteja se tornando o Senhor de vidas aqui nesse momento. Que seja tudo para a sua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Se você entendeu isso, se você compreendeu isso, precisar de orientação, precisar conversar